Será que esses referenciais são suficientes? E aí eu quero colocar para vocês um aspecto que vem das epistemologias do Sul, para a gente tentar avaliar isso. Vamos pensar o seguinte, que o que está acontecendo agora não seria só a eliminação dos professores que estariam promovendo a criticidade nos estudantes. Também vamos entender que isso não é simplesmente resultado da luta de classes ou do domínio da burguesia. Vamos pensar em outros elementos. Isso não significa, gente, que pensar em outros elementos significa necessariamente dizer que esses outros não têm sentido. É tudo sempre em termos de aumento, ampliação de perspectiva. Eu já vou acabar. As práticas de colonialidade, como diria Quijano, foram abaladas no Brasil. Quando os escravos passam a ter direito de consumo, quando os escravos passam a ganhar um salário de mais ou menos R$1.000 por mês, quando os escravos passam a ter direito trabalhista, pense especificamente nas escravas, as empregadas domésticas, quando os filhos dos escravos começam a achar que podem ser enfermeiro, professor, advogado. Quando a classe média olha o vizinho miserável, a classe média que está no especial, com cartão estourado, olha o vizinho miserável e percebe que ele conseguiu trocar o portão, a mulher dele colocou um portão automático na casa dele, né? Ou a mulher de classe média confunde o celular dela com o da empregada doméstica na cozinha. Sai com o telefone errado de casa, achando que é o dela. Gente, o que o Quijano vai dizer? Quando você altera isso no país, e nós vimos essas alterações acontecerem, né, embaixo dos nossos olhos, você fere as práticas de colonialidade. Tudo o que veio depois disso é um grande projeto nacional de fazer as coisas voltarem para os seus devidos lugares, junto com as pessoas. Por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Porque, na verdade, sim, a filosofia sofre, não tenho a menor dúvida, mas a BNCC associada à lei do novo ensino médio pega bem mais embaixo. É um projeto de fazer pobre ler e contar. E aprender o verbo to be. Porque o inglês continua previsto. Só isso, né? Então, gente, o que eu acho que dá pra gente começar a perceber? Tem alguma coisa muito latino-americana, muito brasileira, muito dessa chamada modernidade periférica que a gente teria que enfrentar para tentar entender isso. Gente, tem mais um monte de coisa para falar, mas eu não vou depois a gente deixa para discussão. Deixa eu só fazer uma última observação, que é uma provocação mesmo. Se a gente é filósofo e acha que tem essa massa crítica, né, tão boa, a gente tem que questionar os dados recentes agora, inclusive um deles que apareceu ontem, né, que é a maior parte dos eleitores de Bolsonaro serem pessoas que têm ensino médio e ensino superior. Então, é um absurdo, mas a gente precisa entender o que a gente está fazendo na escola, né? Certo? Eu diria mais, né? Alguma coisa tem muitos professores bolsonaristas. Então vamos fazer um processo terapêutico hoje. Porque eu acho que alguma coisa não está dando certo, entendeu? Nesse nosso ímpeto. Gente, deixa o resto para a hora da discussão. Obrigada. Dois avisos. Quem ainda não fez a inscrição, saia um pouquinho, faça a sua inscrição lá fora, tá? Quem ainda não colocou o nomezinho lá na lista. O outro aviso é que as perguntas serão feitas no final das duas falas. Para as perguntas, eu vou colocar aquela coisa lá do debate político, 30 segundos para você fazer sua pergunta, porque já tem expositores aqui, então não é uma outra exposição, são perguntas, tá? Para ter o maior número de perguntas possíveis. E agora passar para esse menino bonito aqui, o Bruno. Vai lá, mande bala. Bom dia. Eu peço desculpa porque minha voz está meio ruim. Eu, nesse fim de semana, resolvi levar um molecado da minha comunidade para uma cachoeira. Ele já viu, né? Não ficou muito bom. A viagem foi boa, mas a voz não está ajudando. Agradeço muito, Marcos, pelo convite, pela confiança, mano. Sou o Bruno, muita gente me chama de Bruninho por causa da cara de criança. Vocês perceberam, né? Estou com quase 30, mas a cara continua de 16. Então, às vezes me confundem com aluno no ensino médio. Mas é a vida, está tudo certo. Eu não vim aqui de maneira nenhuma tentar ensinar professor, né? Pelo amor de Deus. Na verdade, vocês estão na luta mais importante que a gente tem, que é a linha de frente com crianças e adolescentes.
juventude também, e nessas condições atuais que não são das melhores, e aqui poder participar do encontro da Profesp, que é uma entidade que eu respeito muito, admiro muito, me deixou tão nervoso que até fiz uma coisa que eu normalmente não faço, que é escrever texto. Então, e para mim é uma questão por respeito mesmo, admiro muito o trabalho de todo mundo aqui e sou devedor desse tipo de trabalho, né? Como professores que também me inspiraram a poder fazer meus estudos, seguir a carreira também, querer ser professor. Então, agradeço muito a vida de vocês, o trabalho de vocês. Bom, a gente ainda está numa casa como essa, que também não tem ajudado muito o nosso trabalho, né? E se a gente ainda tem que enfrentar violência e crime organizado na escola, tem o crime organizado legalizado, que não está ajudando a manter os trabalhos na própria escola. Então, são muitas frentes das quais nós sofremos, não temos braço suficiente para poder se defender. Que bom que a gente pode se reunir para conversar um pouco, pelo menos. Bom, para falar sobre epistemologias do Sul e crítica ao eurocentrismo, eu vou ficar mais para o lado da crítica ao eurocentrismo. Não para o objetivo de destruir alguma coisa que esteja aí, mas de tentar ampliar o máximo possível de horizontes, de maneiras de enxergar o mundo. Então, recentemente aprendi algumas ferramentas de conteúdo que eu tenho utilizado bastante e eu queria compartilhar com vocês esses meios de produção filosóficos para que a gente possa produzir junto. Espero que seja útil e também receber bastante crítica para a gente melhorar os meios de produção filosóficos e que eles sejam de todos nós. E para começar isso, eu queria citar um não filósofo, né? Então, um cara que não é filósofo, que é o Celso Furtado, e a partir de uma citaçãozinha dele eu queria discutir umas coisinhas com vocês. Na introdução, na verdade, o primeiro capítulo do livro dele, O Mito do Desenvolvimento Econômico, tem um seguinte trecho. Os mitos têm exercido uma inegável influência sobre a mente dos homens que se empenham em compreender a realidade social. Do bom selvagem que sonhou Rousseau, até a ideia milenária do desaparecimento do Estado em Marx, do princípio populacional de Malthus, a concepção walrasiana do equilíbrio geral, os cientistas sociais têm sempre buscado apoio em algum postulado enraizado em um sistema de valores que raramente chegam a explicitar. O mito congrega um conjunto de hipóteses que não podem ser testadas. O Celso Furtado está pensando em cientista social, mas vamos combinar que nós, filósofos e filósofos, também sustentamos uma série de coisas que nós apresentamos e trabalhamos, estamos baseados numa série de mitos, numa série de hipóteses que não podem ser testadas, ou ainda num conjunto de valores culturais que simplesmente se mantêm. E aí eles não são mais apenas hipóteses, eles podem se tornar inclusive dogmas que passam por debaixo dos nossos trabalhos e a gente nem percebe. E no caso, o mito que eu gostaria que a gente discutisse, conversasse, pensasse um pouquinho, é o mito da modernidade. Então, o grande mito que a gente tem, e essa expressão toma emprestado do Henrique Dussel, filósofo argentino que vai ser homenageado, inclusive, aqui, do livro dele chamado 1492, A Origem do Mito da Modernidade. Então, o texto não está baseado no livro, mas a expressão é legal, o mito da modernidade, para a gente poder conversar um pouquinho. E eu queria apresentar 3 dessas hipóteses que constituem esse mito da modernidade e que fazem parte do nosso dia a dia. E a gente reproduz ela sem pensar. E não é culpa necessariamente nossa, mas da formação que todos nós aqui recebemos. Das nossas relações universitárias, escolares e tudo mais, não é simplesmente uma questão pedagógica de sentar, alguém falar uma coisa, outro conversa. Existem questões de poder, históricas, de relações coloniais que a gente simplesmente reproduz, que fazem parte da nossa maneira de ser e que se expressam inclusive na disciplina que a gente dá, que é filosofia. Inclusive no modo como a gente organiza essa disciplina. Então eu queria apresentar 3 dessas hipóteses. A primeira delas, que constitui o mito da modernidade, tem até uma penca, só escolhi 3, mas você caçar vai achar um monte. A primeira hipótese é: a humanidade está destinada a ser moderna. Pode parecer meio besta, mas o modo como nós enxergamos a história da filosofia ou a história da humanidade, necessariamente, o destino final nosso de ser é ser moderno. É ser tal qual é
um europeu do século XIX, século XX, ou hoje ainda do século XXI. Então, quando começa a falar sobre países atrasados e países avançados são aqueles que estão no topo da cadeia, nós embaixo, e nosso destino é ser igual a eles. Se tem um processo de desenvolvimento, é para a gente ser igual a eles. Se existe um tipo de modelo democrático bom, é o deles. Mesmo se a gente fosse pensar então numa questão revolucionária, crítica a uma democracia burguesa, que seja igual ao desenvolvido por eles também. Então, mesmo nos processos críticos, a gente tem como horizonte um norte, do qual seja o bom, e que é o nosso destino necessário, ou melhor, o destino necessário para a humanidade. Eu tenho uma expressão hegeliana que marca isso bem. A história vai do Oriente para o Ocidente. Pronto, isso já explica bastante como é que funciona o negócio. Eu tenho um destino, começo lá no Oriente, que é um lugar místico, brutal, bárbaro, cheio de coisas, mas é um princípio da humanidade, e vai migrando para o Ocidente. O ápice seria quando chegasse, então, na Alemanha do século XIX, passando ali por um período clássico bonito chamado do greco-romano. Então, essa passagem desse lugar, início da humanidade, bárbaro, em que as coisas aconteciam, sabe Deus por quê, e caminhando para o Ocidente, aí indica para a gente que o destino da humanidade é fazer isso. Se tornar um moderno, um europeu moderno. Que na verdade é uma aplicação que o Hegel faz da própria dialética dele para a história. Então tem uma posição primeira, que é ser oriental, bárbaro, antigo, ancestral, sei lá qual é o nome que a gente vai usar. A posição segunda, que é se tornar medieval, né? Que é a negação disso, a negação dessa posição, e a posição sublime, que é a negação dessa negação, então tem uma dialética bonita, que chega na Europa moderna, chega nessa Europa central, que é um rincão pequenininho do mundo, mas que é o centro da história universal. E passa batido pra gente. Se a gente fosse reduzir quais são os lugares onde nasceram os filósofos que a gente estuda, faz um quadrado tão pequeno no mapa, que você fala, só existiu mundo, ideia, gente, pensamento, espírito só rodou ali. O resto, estava um grande vazio e nada. Até que o dia chegou o espírito encarnou